Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Uma das grandes glórias da pregação expositiva, como eu tenho dito repetidas vezes, é que você não escolhe o que você vai dizer. Você, escravizado ao texto, segue na sequência em que ele se apresenta. Nós chegamos no capítulo 10 de Marcos, depois de cerca de 59 pregações, e estamos um tanto encalhados neste segmento. Nós vamos lê-lo, porque ele tem a ver com a nossa reflexão neste domingo. Marcos 10, Evangelho de João Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12, eu leio na Ara, você acompanha na sua tradução. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido divorciar-se de sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Responderam eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele, Moisés, vos deixou escrito este mandamento. Porém, aí Jesus cita Gênesis 2:24, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele, Jesus, lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Pai, fala aos nossos corações, fala conosco nesta manhã, instrui-nos, Pai. Revela-nos os mistérios do casamento, revela a santidade, a sacralidade do casamento. Dá-nos luz neste assunto, em nome de Jesus, amém. Como temos repetido, um enorme problema que se tem para lidar com o assunto é tentar entendê-lo corretamente. Nós só podemos entender o que é o divórcio se nós entendermos corretamente o que é o casamento. De forma geral, a maioria das pessoas nos nossos dias pensa que o objetivo do casamento é fazer dois indivíduos felizes. Veja bem, se o propósito do matrimônio for fazer duas pessoas felizes, no momento que eu estou infeliz, eu me divorcio. Como nós chegamos a esse ponto, enquanto sociedade, enquanto cultura? Como chegamos ao ponto de pensar que o matrimônio visa principalmente fazer pessoas felizes? Chegamos a esse ponto devido a profundas mudanças culturais recentes, aí os últimos 100 anos, talvez menos do que isso, mudanças culturais profundas que o Ocidente tem experimentado. Eu vou falar um pouco sobre essas mudanças ao final de nossa reflexão hoje. Esta é a terceira reflexão em cima do tema casamento e divórcio. Nas duas primeiras, e nessa também, nós vamos trabalhar apenas a questão do casamento. No dia 25 de fevereiro, 2 semanas atrás, fizemos uma tentativa de definir o casamento como uma berit, uma santa aliança inventada pelo Criador, e eu vou dar os textos ganchos: Gênesis 2:24, Provérbios 2:17, Malaquias 2:14. Aliança de exclusividade e fidelidade, Gênesis 2:24. Aliança monogâmica, perene e indissolúvel, Mateus 19:6. Aliança celebrada entre um homem e uma mulher,
1 de Timóteo 3:2, Gênesis 2:24, Tito 1:6, aliança selada por Deus, independente da opinião dos noivos, e realizada diante de testemunhas, Provérbios 2:17, Malaquias 2:14, finalmente, aliança consumada pelo coito, pelo intercurso sexual. Essa é a definição que nós tentamos apresentar a vocês no dia 25 de fevereiro. Trabalhamos aqui destrinchando, segmentando essa definição. Enfatizamos a natureza santa do casamento. É um concerto, é um pacto, é uma aliança santa. E finalizamos, naquele domingo, falando um pouco sobre a importância do santo matrimônio diante de Deus. Você pode, se quiser, ver essa mensagem no YouTube, está disponível lá, esta reflexão. Na segunda mensagem sobre o assunto, nós vimos que a família humana retrata a Santa Trindade. Em outras palavras, Deus criou a família para ilustrar a sua própria natureza. Como assim? Da mesma maneira como na Trindade, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito, têm a mesma natureza, a mesma dignidade, porém em diferentes papéis, assim também na família, o marido, a esposa e os filhos têm a mesma natureza humana, a mesma dignidade, mas diferentes papéis. Há um paralelo exato aqui entre as duas estruturas, a estrutura da Trindade e a estrutura da família. Na Trindade, o Pai lidera, o Filho se submete ao Pai e o Espírito se submete a ambos. Na família humana, o marido lidera, a esposa se submete a seu marido e os filhos se submetem a ambos. Na Trindade há um perfeito amor, perfeita paz, funcionando na base de liderança, sujeição e harmonia. No projeto familiar humano, deve retratar esta paz funcionando na base de liderança, sujeição e harmonia. É exato, de novo, o paralelo. Com a entrada do pecado, o projeto familiar foi tremendamente distorcido e atacado. Por causa do egoísmo, orgulho e outros pecados, o relacionamento familiar tende a gerar conflitos e lutas. Marido, esposa e filhos tendem a lutar e se debater justamente por causa da contaminação do pecado na nossa carne. Ainda assim, a família é chamada para ilustrar a fidelidade de Deus com seu povo Israel, a submissão de Israel para com Deus. No Novo Testamento, a família é chamada para ilustrar a fidelidade de Cristo com a igreja e a submissão da igreja a Cristo. Vemos assim que a aliança matrimonial não tem como objetivo simplesmente fazer duas pessoas felizes, como a maioria pensa, mas sim ilustrar, resumidamente, a fidelidade de Deus com Israel e com a igreja, e também ilustrar o funcionamento da sua própria natureza. Essa pregação de domingo passado também está disponível, caso você queira assisti-la. Eu gostaria de apresentar ainda dois outros objetivos para o casamento. Muito mais coisa poderia ser dito, mas a gente ia passar aqui meses trabalhando só casamento e nunca chegando no divórcio. Nesta manhã eu queria apresentar dois outros objetivos que Deus planejou para o casamento. O primeiro tem a ver com amizade. Amizade. O casamento vive a prover um contexto no qual homem e mulher podem desenvolver profunda amizade, comunhão e ajuda mútua. Pois antes do primeiro casamento, lemos o contrário de amizade: solidão não era bom. A solidão não foi vista como boa. O registro está em Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A NTLH diz: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse só outra metade.
Esta amizade profunda provê um ambiente de comunhão nas grandes alegrias e sucesso ao longo da vida, bem como comunhão e apoio mútuo nos momentos de enfermidade, nas épocas de tristeza, em períodos de perdas e lutos. Ao longo dos anos de convivência, os cônjuges têm a oportunidade de se conhecerem cada vez mais e melhor na saúde e na doença, nos momentos de alegria e de sofrimento, nas fases de sucesso e nas fases de fracasso. Em meio aos altos e baixos da vida, temos a oportunidade de penetrarmos intimamente na vida do nosso cônjuge e gradativamente vivermos a grande aventura de conhecer um ser humano. É uma grande aventura conhecer a fundo um ser humano. Eu sou tentado a desvio, me lembrei de Martin Bucer, que fala no seu clássico Eu e Tu, que ele fala sobre a sublimidade de eu conhecer alguém, de eu de fato mergulhar na vida de outrem. E o casamento provê essa oportunidade divina de conhecer alguém profundamente. Nesta amizade, a transparência é a norma. Nesta amizade não pode haver segredos escusos. Não há senhas de celular, como ridiculamente às vezes eu ouço de casais. Não há mentiras entre cônjuges, pois o laço do amor lança fora todo medo. Essa é a proposta. Vemos aqui um espelho do amor de Deus por nós e no nosso amor pelo cônjuge, como lemos em 1 João 4,18. Abre aspas: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não foi aperfeiçoado no amor. Quanto mais nós amarmos o Pai Celestial, quanto mais aberta estiver a minha vida diante do Pai, maior será a minha confiança quando eu for julgado por Ele. De igual maneira, quanto mais amarmos o nosso cônjuge, quanto mais aberta estiver a minha vida para o meu cônjuge, maior será a minha confiança nela. A amizade profunda, a comunhão, a cumplicidade são elementos gloriosos para um excelente casamento. Este é o projeto de Deus, é um dos propósitos de Deus para o casamento. Muito mais, a gente poderia fazer um sermão isolado só desse ponto, mas deixa eu compartilhar alguma coisa que eu aprendi, primeiro inconscientemente e depois se tornou consciente. Em 96, eu fiz uma viagem para a Alemanha e eu visitei algumas cidades importantes. E Colônia é uma cidade alemã que tem uma catedral maravilhosa. Eu me planejei para atravessar o rio e esperar as luzes da catedral serem acesas. Eu me dirigi, peguei um lanche, me sentei do outro lado do rio e fiquei esperando o pôr do sol e os primeiros crepúsculos, sabendo que aquela experiência seria uma experiência gloriosa. Eu sabia, porque eu havia visto fotografias, e eu sou apaixonado por catedrais medievais. Eu fiquei olhando ali, as luzes começaram a se acender do outro lado do rio, e aquela experiência fantástica. Mas eu senti no meio daquela experiência que estava faltando alguma coisa. Eu não entendi bem o que exatamente estava faltando. Foi maravilhoso, foi uma experiência planejada e muito maravilhosa. Mas algum tempo depois, eu estava lendo um trabalho de C.S. Lewis e ele lançou luz no que estava faltando. O que ele diz nesse opúsculo dele é que experiências gloriosas precisam ser compartilhadas. E aí eu entendi, pelo fato de eu estar sozinho, faltou alguma coisa ali para mim. Eu falo sentido, meus irmãos?
A ficha caiu lendo esse livro. Eu digo, faltou eu dizer para alguém que estava comigo: olha que coisa gloriosa, olha que coisa fantástica que nós estamos testando. Eu sozinho, eu não tinha como compartilhar a experiência. E o casamento provê o melhor ambiente de amizade para a gente compartilhar na alegria e na tristeza. Na tristeza, por sinal, dizem os grandes experts que testemunharam guerras, que amigos de trincheira, soldados parceiros de trincheira, adquirem uma tremenda amizade. O nível de amizade de soldado de trincheira é altíssimo. Por quê? Porque ele compartilhou a experiência de sofrimento. Então, na amizade do casamento, você tem uma oportunidade única e profunda de compartilhar. E eu quero usar essa palavra na maneira mais profunda possível, de compartilhar, de viver a alegria e a tristeza. É uma glória maravilhosa que Deus planejou no casamento, a amizade. O divórcio rompe esta amizade, destrói a comunhão e leva o cônjuge de volta à solidão. Frequentemente, o divórcio transforma a amizade em inimizade, transforma a comunhão em suspeita. Aquilo que era para ser comunhão vira suspeita. Um segundo objetivo, esse aqui é o terceiro, se a gente considerar os 2 domingos anteriores. Um segundo objetivo ainda do casamento, para hoje, o casamento visa canalizar apropriadamente as energias sexuais em um contexto de compromisso e responsabilidade. A aliança matrimonial produz um ambiente que nos protege da imoralidade sexual, como nós lemos em 1 Coríntios 7, 2 a 5. 1 Coríntios 7, 2 a 5. Eu leio na NTLH. Já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever de esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. E aqui, para ficar mais claro, o marido não manda nos seus próprios olhos. Todo homem honesto sabe que a grande guerra que ele trava é com os olhos. Todo homem honesto, que não é hipócrita, vai dizer que a sua grande batalha é com os olhos. Aqui eu poderia dizer: o marido não manda nos seus próprios olhos, quem manda é sua esposa. Versículo 5, que os dois, marido e mulher, não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações sexuais por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Fecha aspas. Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais, e a necessidade de dar vazão à tensão sexual que se levanta biologicamente em todo ser humano normal. A sexualidade é um impulso, tal qual a sede, o sono, a fome, etc. Embora seja possível viver sem sexo, o que o torna diferente das necessidades que eu acabei de dizer, ainda assim o sexo é uma tremenda força que encontra alívio necessário dentro do compromisso matrimonial. Dentro da aliança conjugal, há o perfeito ambiente para a concepção de vida. Isso aqui é um subponto. Isso aqui dá um sermão tremendo. Vês que os filhos que porventura nasçam são acolhidos em um contexto de responsabilidade e amor inigualável. Isso aqui, eu fiquei tentado em destrinchar isso aqui, porque pesquisas mostram que filhos que nascem debaixo da aliança matrimonial têm muito mais possibilidade de ter sucesso na vida. Não quer dizer que aqueles que nascem fora não têm sucesso, não é isso.
Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quando os filhos são gerados dentro do compromisso matrimonial e o papai e a mamãe estão ali apoiando, ajudando, se dando, se doando, esses filhos têm uma possibilidade maior de florescer. Ainda com relação ao sexo, o sexo dentro da aliança matrimonial deve ser livre de ameaças de doenças venéreas. O sexo dentro da aliança matrimonial deve ser um sexo sadio, sem a possibilidade de eu ser ameaçado por temores externos, porque eu estou debaixo daquela segurança, daquele compromisso que o parceiro é só meu e eu sou só dele. Então eu não sou de nenhuma maneira ameaçado por qualquer possibilidade do meu parceiro se contaminar e eu contaminar o meu parceiro. Ainda sobre sexo, o sexo dentro da aliança matrimonial é celebrado, como lemos em Cantares e outros textos. O versículo pontual que nos instrui muito sobre sexo é Hebreus 13:4. Se você quiser se voltar, esse é um texto muito importante para o sexo dentro do contexto aliancista. Hebreus 13:4. Diz, se eu não me engano é a NA que eu estou lendo: honrado seja entre todos o coite, o leito sem mácula, a cama santa, pois Deus julgará os pornos e os moicóis. Deus julgará os imorais. Como é que está escrito aí na tua tradução? Deus julgará os pornógrafos, pornós, de onde vem a palavra, os devassos, os impuros, os fornicadores, Deus julgará, e também Deus julgará os moicóis, os adúlteros. Isso mostra a santidade do sexo e como que Deus vê aventuras fora dele. Isso aqui é sério. Para mim e para você, fica o alerta aí. Como que Deus vê? Deus celebra, honrado seja, ele diz, elevado, honrado seja, celebrado seja o sexo. Porém, pornógrafos, adúlteros, imorais e adúlteros serão julgados por Deus. Então você e eu tenhamos cuidado para não recebermos o julgamento do Deus vivo sobre nós. Enquanto as expressões sexuais fora da aliança são julgadas pelo Senhor, como eu acabei de dizer, o casamento é honrado e a cama do casal é celebrada. Você deve orar antes de se relacionar com a sua esposa. Glória a Deus pela minha esposa. Glória a Deus, vamos arrepiar hoje à noite. Não há nada de errado nisso. Não há nada de errado nisso. O coito aponta para a profunda amizade e união do casal. União esta que deve juntar duas vidas. União que simboliza o ajuntamento total de duas vidas. Daí em diante, tudo é dos dois. Tudo é dos dois. Generalizando, não há mais lugar para isso é meu, isso é teu. Tudo daí em diante é nosso. Não é o meu dinheiro e o teu dinheiro, é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro. É a nossa casa, não é a minha casa e a tua casa, não. São os nossos filhos, são os nossos bens, são os nossos alvos. Não é a tua carreira e a minha, cada um, não. Nós estamos unidos num só propósito. São os nossos objetivos conjuntos. Esse é o ideal do santo matrimônio. Estamos juntos, resumidamente, para viver ou para morrer. Que lindo, que coisa linda.
O divórcio contradiz o juramento simbolizado pela união sexual, desunindo assim o casal e colocando os antigos cônjuges em novas relações sexuais, com o potencial de gerar vidas de diferentes cônjuges e produzir conflitos de diversos tipos entre os antigos cônjuges com os novos cônjuges, bem como entre os filhos dos vários relacionamentos, se houver. Todo mundo que enfrenta esse tipo de situação, eu já ouvi inúmeros testemunhos. A dificuldade que você tem por causa do novo cônjuge, e dificuldade com os filhos do outro cônjuge, ou dificuldade com o cônjuge que foi separado com o marido, o novo marido, você gera conflitos variados, tensões variadas dentro do casamento, que não deveriam haver se houvesse fidelidade a Santa Aliança. Muita coisa poderia ainda ser dita sobre o propósito da Santa Aliança matrimonial. Muita coisa poderia ser dita sobre o mistério do casamento. Com certeza muita coisa poderia ser dita sobre a saúde mental dos filhos gerados dentro do sagrado matrimônio, etc. As bibliotecas têm um gigantesco número de volumes sobre o casamento e o divórcio. Até aqui nós nos ocupamos em tentar entender um pouco melhor o matrimônio. Antes de começarmos a considerar a questão do divórcio, vale a pena nos perguntar o que está acontecendo odiernamente com a Sagrada Aliança Matrimonial. É como eu comecei essa reflexão. O que está acontecendo? O que está mudando na cultura? No dia 24 de fevereiro, recentemente, uma mulher britânica chamou a atenção do mundo ao celebrar o término do casamento com uma festança de cerca de 250 mil libras, R$1.300.000, com direito a brindes, atrações musicais e até sessões de foto para os convidados. A celebração é parte de uma tendência, as chamadas festas do divórcio, que na contramão do que propõe o casamento, quando lemos os votos, elas marcam com muito humor e leveza que o relacionamento chegou ao fim. Ao invés de choro, riso. Ao invés de tristeza, celebração. Eu estou lendo aqui uma reportagem, tá? Para os especialistas ouvidos pelo Globo, a celebração tem ganhado força nos últimos anos, com novos olhares, olha aqui, novos olhares sobre o divórcio, que deixa de ser associado à ideia de fracasso, e também novos olhares sobre o próprio casamento, com relação à busca de qualidade dentro do relacionamento. Como afirmamos no começo desta reflexão, de forma geral, a maioria das pessoas hoje acredita que o objetivo do casamento é fazer dois indivíduos felizes. Como dissemos, se o propósito é me fazer feliz, eu estou infeliz, eu me separo. Como chegamos neste ponto? Chegamos a este ponto devido a profundas mudanças culturais que estamos experimentando no Ocidente. Não é possível considerar o Ocidente como um todo, mas nós podemos rapidamente considerar a colossal mudança de visão do casamento que aconteceu no nosso país. Agora eu quero falar muito em termos culturais. Nós estamos metidos numa cultura, a igreja do Senhor não está pendurada no vento, no ar. Ela está inserida numa determinada cultura, um determinado povo, determinada língua, leis, etc. Eu quero falar sobre a cultura muito rapidamente. No Brasil, da fundação do país em 1500 até 1977, era impossível a separação, muito menos o recasamento. Talvez alguns aqui, quem sabe muitos aqui não saibam disso. Nós temos aqui um lapso de 477 anos. Só do nosso país, durante 477 anos, era impossível separar. Em 1977, quem casava, permanecia com vínculo jurídico para o restante da vida.
A única possibilidade legal de romper a relação era o pedido de desquite, que realizava a separação, eu estou usando a palavra separação tecnicamente, separação de bens, e dava fim à obrigatoriedade de morar junto e de ser fiel. No entanto, a pessoa continuava juridicamente atrelada à outra pelo matrimônio, não podendo, consequentemente, se casar novamente. Esta profunda mudança jurídica foi instituída pela emenda constitucional número 9, de 28 de junho de 1977, regulamentada pela lei 6515 de dezembro do mesmo ano. Houve nesse momento um profundo rompimento cultural com relação ao matrimônio. A sacralidade do casamento acabou. Abre aspas, o casamento na década de 70, e aqui eu estou lendo para vocês o comentário de uma grande firma jurídica. O casamento na década de 70 ainda carregava o peso da visão de mundo religiosa, era visto como uma instituição sagrada. Por isso, mesmo diante de situações extremas, o Estado fazia um enorme esforço para evitar que os casamentos fossem desfeitos. Um desses esforços era exigir que o casal passasse por uma etapa intermediária antes da decretação do divórcio, a chamada separação. A primeira previsão da lei, na época, era uma separação judicial. Este era um processo obrigatório. O casal ia perante o juiz e entrava com pedido de separação, como se fosse uma etapa necessária antes de conseguir o divórcio. Na época, o casal tinha que aguardar um prazo de 3 anos para finalmente se divorciar. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, regulou-se o chamado divórcio direto. Ainda assim, este processo não era exatamente direto. Como assim? Para entrar com pedido de divórcio, sem precisar antes entrar com pedido de separação judicial, o casal precisava provar que estava separado de fato há mais de 2 anos. Um terceiro passo, a partir de 2010, a emenda constitucional 66 eliminou a necessidade de separação, permitindo que o divórcio seja feito sem o cumprimento de qualquer requisito. Hoje é possível casar em um dia e separar no outro. Olha a queda que a gente está observando aqui. Olha como a coisa despencou ladeira abaixo, independente da minha e da tua opinião serem boas ou ruins em relação a isso tudo. O que eu estou tentando mostrar é como que houve um esfacelamento súbito daquilo que se tem por casamento. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado da perda da sacralidade do casamento? Desde 1977, o número de divórcios cresce ano a ano no Brasil e o número de casamentos diminui. É o que mostra a última pesquisa, abre aspas, estatísticas do registro civil, fecha aspas, feita pelo IBGE em 2021. Eu não acho que seja necessário apresentar números, vez que a maioria de nós tem amigos, familiares e afins que se divorciaram, mas cujos avós, em alguns casos até os pais, permanecem juntos. Só para ter uma ideia, a taxa geral de divórcio, aqui é o número de descasamentos a cada 1.000 habitantes, foi de 2,49 em 2021, enquanto que nos anos 80 estava abaixo de 0,5. Houve um crescimento enorme de divórcio. A instituição do casamento segue perdendo força, segue perdendo força social e cultural através da introdução de novos critérios para a formação familiar, como nós vemos nas palavras do atual ministro do STF, Luiz Edson Fachin, que diz, abre aspas, vira o século e vem em novas décadas outros valores. A exemplo do affectio maritatis, é o valor socioafetivo. O valor socioafetivo, o afeto, funda uma sociedade conjugal, matrimonizada ou não, fecha aspas. Então, o que passa a ser reconhecido como fundamento do casamento no Brasil é o afeto, é aquilo que eu sinto. E já que o casamento é uma união intrinsecamente afetiva, o que há no afeto entre duas pessoas do sexo diferente que não poderia existir também entre pessoas do mesmo sexo? Não é tudo afeto?
e assim as uniões homossexuais começaram a ser progressivamente reconhecidas pelo direito, primeiro no âmbito patrimonial e depois no direito de família. O afeto, enquanto critério para casamento, tem produzido todo tipo de banalização ao matrimônio. Vou dar alguns exemplos. O casamento com animais é um exemplo dele. Joseph Guido, com 20 anos de idade, se casou com sua cadela labrador de estimação chamada Rony. Um outro exemplo, a sologamia ou autocasamento. Em 2021, a advogada Cris Galera decidiu celebrar o matrimônio consigo mesma. Um terceiro exemplo, casamento com plantas, como no caso do ator peruano Richard Torres, que casou com a árvore nacional, símbolo da Argentina, em Buenos Aires. Aqueles que estão achando estes exemplos absurdos, levemos em conta o fato que, uma vez quebrada a sacralidade do matrimônio, suas bases heterossexuais monogâmicas, fundamentos que têm sustentado a civilização ocidental, aí então o céu é o limite. O céu, quase que eu escrevo aqui, o inferno é o limite, mas eu achei que seria um pouco forte. Não há limites para concessões e maquinações da mente humana. Raciocina comigo e eu encerro. Se o casamento não é santo, ou seja, se ele não foi inventado e normatizado por Deus, como vemos em Gênesis 2:24, então, o que impede qualquer tipo de arranjo imaginável? Se o casamento não visa ser uma santa aliança, representando o relacionamento do Criador com a criatura, o que impede que o afeto seja a base de sustentação do matrimônio? Por que não? Claro que sim. Se o casamento tem como objetivo me fazer feliz, e meu cônjuge e meus filhos estão me atrapalhando, que se virem, pois o que eu quero é ser feliz. Em tempos de apostasia, decadência e apodrecimento social como estes, nós somos chamados a termos casamentos que ilustrem o propósito para o qual Deus fundou a aliança matrimonial. Se você é solteiro, tema e trema diante da responsabilidade que o espera, caso você decida contrair o matrimônio. Aqui um testemunho pessoal. Essa consciência do que era a aliança matrimonial, comigo foi ao longo dos anos de estudo e lendo. E como eu era um solteirão encalhado com grande temor, eu me aproximei do casamento com grande temor e tremor, não com uma celebração, com uma festinha qualquer. E se você está nessa situação, tema e trema. Pense 1000 vezes antes de você entrar na sagrada aliança do matrimônio. Se você passou pelo luto do divórcio, faça todo o esforço do mundo, faça todo o seu esforço do mundo para que o seu casamento atual funcione, custe o que custar. Lute com unhas e dentes para que o seu casamento hoje, se você passou por esse luto, funcione. Se dê, se entregue ao seu cônjuge, morra para suas preferências e desejos. Domingo que vem, finalmente, iniciaremos o exame do texto de Marcos 10, 1 a 12. Que Deus me ajude, em nome de Jesus, amém.